Agora sim, boa noite. Sejam todos bem-vindos a hoje, que é dia 11, véspera de feriado, dia 11/10. Estamos falando sobre pensamentos catastróficos. Deixa eu tirar a sujeira da barba. Boa noite você que está assistindo essa reprise, né? Boa tarde, bom dia, boa noite. Muito obrigado, fica aqui até o final que a gente vai falar hoje sobre pensamentos catastróficos, né? Então dá uma pincelada também em distorção cognitiva e trazer exercícios que vão te ajudar a lidar melhor com isso. Osdete, boa noite, que bom você aqui, seja bem-vinda. Já deixa sua curtida, deixa eu comentar aqui, né? Fixar. E aí, o pessoal vai chegar ou não vai? Deixa eu ver aqui. Já estamos ao vivo, hein? Será que eu consigo mandar essa live? Calma lá, vamos ver. Voltei, tô aqui, ó. Voltei. Tiago! Você não tem que treinar não, Tiago, pra trazer título pra gente? Ou tá descansando, né? Pra estar bom pra competição? Bora lá representar nós. Sucesso pra ti, Deus te abençoe. Mandei aqui, ó. Maria Aparecida, boa noite. Muito boa noite. Agora você vai descansar então, né? Vai lá. Maluco, vai treinar até 1h15, 1h55. Copiar esse link aqui. Postar no outro grupo. Não, Google, não é com você que eu tô falando, não. Então é isso, gente. Boa noite. Deixa eu ver quantos que já começou aqui. 3 minutos. Esperar aí uns 10 minutinhos, tá? Angélica, boa noite. Voy, que bom que você voltou. Tá honrando sua palavra, né? Você falou lá no grupo que ia voltar, voltou. Tá certo. Então é isso, gente. Hoje nós vamos falar sobre pensamentos catastróficos. Eu acredito que pelo nome já fica fácil de ser entendido o que vai ser, né? Eu quero que vocês vão se questionando. Eu gosto de questionar vocês, né? Será que... Cheio de coisa na barba. Será que você tem pensamento catastrófico? O que você acha? É uma coisa normal? Todo mundo tem ou não? E aí? O que você acha? Hein, vai falando pra mim também questão de áudio. Como tá minha voz, como tá minha imagem. Como tá? Ô misericórdia, que tosse. Ai, ai. E aí, pessoal? Pensamentos catastróficos. Qual é desse cara? Lembrando, hoje a live vai seguir qual princípio, tá?
Vou falar aqui sobre pensamento catastrófico, né? Trazer isso claro, questionamentos e no final exercícios para te ajudar a lidar com esses pensamentos, tá? Pessoal que tá aqui, Angélica, Osdete, Maria. Curte, tá? Aperta no coraçãozinho aí quantas vezes for. Encaminha aí. Seja para familiares, seja para os seus amigos. Para a gente, né, para que vocês possam ser missionários da saúde mental. Trazer mais pessoas para aprender sobre a mente, sobre os pensamentos. Hoje eu acredito que a live, né, vamos ver, que a live vai ser mais rápido, preparei bem mais sucinto e também, como eu estou com uma, praticamente de sobreaviso aqui, né, com a minha esposa, né, que ela está gestante para ganhar o bebê a qualquer momento, então tem que dar um suporte, uma presença maior. Rosângela, boa noite. Então é isso, gente. Hoje a gente vai falar sobre distorções cognitivas, né? Especificamente sobre o pensamento catastrófico. É muito comum esse pensamento para pessoas que vivem, né? Tem um padrão de angústia acima da média e também tem padrão de ansiedade acima da média. É bem comum, tá? Então eu espero que vocês interajam bastante comigo também, tá? Façam perguntas, interajam, para que vocês possam ter assim o melhor aproveito. Obrigado, Angélica. Tô esperando chegar mais gente, beleza? E a gente vai começar. Eu gosto de atender vocês que já chegaram aqui, antes de abordar o tema, e fazer essas perguntas, tá? Vocês que estão aqui podem fazer perguntas sobre o tema ou alguma outra pergunta avulsa que vocês estão querendo saber, beleza? E a gente tem que entender o seguinte, um princípio que eu vou falar já agora, eu vou reforçar no decorrer da live. Os pensamentos são a forma, são os mecanismos, vou dizer mecanismos. É o mecanismo que a gente consegue enxergar o mundo. São as nossas lentes, tá? A forma que eu penso, ou seja, que eu interpreto sobre tal situação, sobre tal pessoa, vira a minha realidade. E aí eu busco construir pensamentos, né, que vão alinhando, que vão sendo coerentes com a minha realidade. Mas se eu tenho uma realidade distorcida, na verdade um pensamento distorcido, a minha realidade fica distorcida e eu busco mais sinais para reforçar essa distorção. É como se eu criasse um mundo mais catastrófico, mais perigoso do que realmente é para mim, tá? Então isso é importante frisar, a gente vai falar sobre isso. Pensamento negativo faz parte do pensamento catastrófico. Tanto é que tem outra distorção chamada filtro negativo. Eles são juntos. Porém o pensamento catastrófico vai além do pensar negativo, vai além. Tá? O negativo é aquela pessoa que não consegue ver o bom, ou seja, vou chamar de bom de positivo e ruim de negativo. A pessoa com o filtro negativo, com o pensamento negativo, ela só consegue ver as coisas ruins. Tudo que acontece para ela, tudo que é feito para ela, tudo que ela vai fazer, ou tudo que alguém faça, se não for tudo, pelo menos uns 90%, é ruim.
não consegue tirar uma lição, um proveito, um ponto positivo, tá? Este é resumidamente, o pensamento negativo, o filtro negativo. A bipolaridade, como outros transtornos mentais, Maria, tem a ver com uma doença neuropsiquiátrica. Tem a ver com a química do seu cérebro também, tá? No estado de depressão, da bipolaridade, pode sim ocorrer pensamentos catastróficos. No estado de mania, não tem pensamento catastrófico. Muito pelo contrário, tá? Então a bipolaridade é um transtorno de humor, onde a pessoa vai ficar alterando entre dois polos. Vou chamar popularmente, né, polo negativo e polo positivo. Aí tem a bipolaridade tipo 1 e tipo 2, né? Tem algumas diferenças entre elas. E a pessoa tem uma oscilação muito abrupta, muitas vezes sem motivo, com muita frequência nesse humor, tá? Nesses polos negativos e positivos. Que a gente fala de polo depressivo e polo de mania, tá? Pensamento catastrófico pode fazer parte, mas não que ele cause, tá? Se a dúvida foi essa, não. É bem mais complexo a causa dos transtornos mentais. São multifatoriais e é difícil. Não tem como fazer um exame e datar. Esse é o problema. Tá, mas então bora lá. Já deu tempo. Vamos começar. Tá? Honrar a presença de vocês aqui. Então, agradecendo. Muito obrigado a presença de vocês. E bora lá. Gente, pensamento catastrófico é uma distorção cognitiva. Distorção cognitiva é o seguinte: são padrões de pensamentos equivocados, falhos, errados. Padrões de pensamento que trazem angústia, sofrimento, que não resolvem o problema, mas sim causam problema, né? Isso são as distorções cognitivas. São padrões de pensamento disfuncionais, ou seja, não te trazem um bom funcionamento. Eles não fazem você funcionar bem, tá? É isso que são distorções cognitivas. Aqui tem uma lista, né, que a gente trabalha muito, que eu trabalho muito em clínica, das distorções cognitivas, né? Tem leitura mental, adivinhação do futuro. A terceira que já é catastrofização, rotulação, desqualificação dos aspectos negativos, positivos, na verdade, filtro negativo, supergeneralização, pensamento do tipo tudo ou nada, afirmação do tipo deveria, personalização, atribuição de culpa, comparação injusta, orientação para o remorso, pensamentos do tipo IC e raciocínio emocional. Essas são as distorções cognitivas, tá? Se a gente for ver aqui, ó, no pensamento catastrófico, preste bem atenção, tá aqui, ó. Acredito que o que acontece ou vai acontecer é tão terrível e insuportável que não serei capaz de suportar. Penso que o pior vai acontecer e não levo em consideração outros desfechos. A pessoa pensa que o pior vai acontecer. Catástrofe vem de catástrofe. O que é uma catástrofe? Um tsunami, um acidente, um incêndio, um massacre. Isso é catástrofe. Então a pessoa com pensamento catastrófico tem esse padrão de pensamento, tá? Aqui exemplos, ó, vou ser reprovado no exame, não conseguirei emprego, não vou gostar daquela festa, não vai dar certo, a gente vai falir, não, a gente vai ser perseguido, não vão querer bater na gente, mas o carro vai quebrar, mas o avião pode cair. Entende? Ele tem esse padrão de pensamento, tá? A questão é o seguinte: todos nós, quando a gente trabalha a distorção cognitiva, o que é importante dizer? Todos nós, eu e você que está aí, está assistindo, temos distorções cognitivas. Isso é normal ocorrer, tá? Mesmo pessoas sem transtorno psiquiátrico nenhum, pessoas sadias em qualquer aspecto, é comum que uma hora ou outra possa ter havido uma distorção cognitiva, ou até um pensamento catastrófico, né? Especificamente esse. A diferença é que a pessoa saudável, ela não se debruça em cima desse pensamento. Ela não se nutre desse pensamento. O pensamento simplesmente vem, e do jeito que ele vem, ele vai. E pronto, acabou. Tá? E assim, né, a pessoa consegue... Qual é a diferença? A pessoa saudável consegue ter o controle da situação. A pessoa que já está ali refém do pensamento, que não está com uma saúde mental tão boa, e quando eu estou falando falta de saúde mental, não necessariamente ela tem que ter o diagnóstico, tá, gente? Deixa eu pegar água aqui, caiu. A pessoa tem depressão, então por isso que ela não tem saúde mental. A pessoa tem transtorno de ansiedade, por isso que ela não tem saúde mental. Não. Tem pessoas que não têm diagnóstico fechado de nada, de nenhuma patologia.
porém não tem saúde mental. Então, saúde mental é um estado em si, não simplesmente ausência de doença, tá? Eu vou ler aqui, tá, Maria? Tem um problema muito chato quando tem algo para fazer, por exemplo, viagem, receber visitas, qualquer coisa que saia da rotina, fico ansiosa, nervosa e muito preocupada. Chega a passar mal. Isso é um indício de distorção cognitiva. Fica aqui com... Não te autorizo, Ana, com todo respeito. Ana não, Maria. Estou pensando... Não, Maria, não te autorizo a sair dessa live antes dela acabar. Que no final a gente vou trazer algumas ferramentas, algumas técnicas que vai te ajudar, tá? Lógico que o melhor é terapia, mas a ferramenta já pode te ajudar. Isso é um padrão de pensamento catastrófico, porque eu vou viajar, meu Deus do céu, e não vai dar certo, mas se não der, mas o dinheiro, mas vai fazer dívida, mas os cachorros vão ficar aqui sozinho, mas os cachorros podem morrer, mas a casa vai ficar abandonada, e se alguém entrar em casa, mas fulano vai tomar conta, mas se não tomar conta direito, mas aí alguém pode vir, entendeu? Sempre está pensando num problema. E o pensamento catastrófico muitas vezes vem com um filtro negativo, tá? Que é outra distorção cognitiva. Qual que é o filtro negativo? Presta atenção. Presta atenção quase que exclusivamente nos detalhes negativos e raramente nota os positivos ou situações como um todo. Ou seja, o filtro negativo, ele sempre vai estar... Imagine que eu falo assim, eu faço essa metáfora para o paciente. Imagine que tem uma peneira. O filtro negativo é essa peneira. Acontece alguma coisa na sua vida. E tudo, gente, tudo que acontece, tem coisa boa e tem coisa ruim. Pode ser que tenha mais ruim do que bom, mais bom do que ruim, mas tudo tem coisa boa e ruim. Quando o filtro negativo, esse padrão de pensamento está muito forte, é como se as coisas viessem assim, ó. Aí o que for positivo fica e só passa o negativo. É isso que acontece. Então a catastrofização vem junto com o pensamento, com o filtro negativo muitas vezes. E ela gera sofrimento. Se você tem uma vez ou outra esses pensamentos de catástrofe, de alguma coisa ruim vai acontecer, normal, tá, gente? Normal. Isso não é um sinal de que você não está saudável, não. É um sinal que você é ser humano. Agora, se você pensa nisso e isso te causa sofrimento, cuidado. Te causa ânsia, te faz você passar mal, faz você perder o sono, faz você perder o apetite, ou você comer demais, te dá dor de barriga, ou qualquer dor de cabeça, palpitação no coração, angústia mesmo, preocupação, hiperatividade, não é bacana. Algo de errado não está certo, tá? Algo de errado não está certo. Então preste atenção nesses detalhes, se observe bastante. E é comum, tá, pessoas com ansiedade ter esse padrão de pensamento, tá? Mateus, esse pensamento que gera ansiedade ou é a ansiedade que gera esses pensamentos? Aí que tá, eis a questão, tá? Se a gente for seguir o modelo, eu vou apresentar para vocês aqui, né, o modelo cognitivo. Para a gente estruturar, primeiro vem o pensamento, né? Situação, pensamento, sensação, né, sentimento e comportamento. Então eu poderia dizer que o pensamento vai trazer ansiedade e vice-versa. Porém, pode chegar um tempo depois, né, porque a neurociência não bate o martelo em cima disso, que é uma bola de neve, é um ciclo. A ansiedade traz o pensamento traz ansiedade, assim vai vai retroalimentando o outro. Tá? Então, trabalhar a ansiedade também é para trabalhar os padrões de pensamento distorcidos. É de suma importância. Tá? É de suma importância. E aí esses pensamentos distorcidos, né, com esse viés de ansiedade, o que vai acontecer? Me diz aí se vocês reconheçam para mim se isso acontece ou não. Tá? Ocorre um pensamento muito acelerado. O pensamento fica aí a mil. Tá? Pensando um monte de coisa ao mesmo tempo. Se viesse só um pensamento catastrófico, ok. Tipo, né? Vou receber visita. Ai, meu Deus do céu, e se der uma infiltração, um cano estourar ou um banheiro do quarto deles entupir? Mas Deus, é coisa pouca. É coisa pouca quando você tem saúde mental. Quando você não está no estado de saúde mental, esse pensamento pode sim causar sofrimento. Só que beleza, se fosse só isso,
não teria muito problema, né? Problema tem, mas não teria muito. O problema é que, cadê muito problema, né? Mas vamos lá. A questão é que eu vou pensar nisso, aí eu vou pensar também, mas e se ele não gostar da cama? E se ele não gostar da comida? E se a comida não der para todo mundo? Mas e se o cachorro pegar ele? Ah, mas se acontecer tal coisa, entendeu? Vai virando uma cadeia de pensamentos. E isso faz com que aumente a ansiedade e vice-versa, e a pessoa entre em angústia, em sofrimento, perde o sono, ou né, perde apetite, ou aumenta o apetite. Tá? E vai gerar, a pessoa fica presa nesses pensamentos, ela não consegue sair. Não é simplesmente, Matheus, é simples, então é só parar de pensar. Se fosse simples, não precisaria estudar psicologia cognitiva, não precisa, a ciência, a neurociência, não precisaria estudar tanto os pensamentos. Não é simples, tá? Se você defende essa ideia e acredita, você tem que estudar mais, tá? Por ignorância da sua parte. Então, quando a gente não tem um estudo, não tem um domínio sobre a área, a gente pode comentar assim, né? Como suposição, mas não como uma afirmação. Se você afirma e acredita nisso, coitado de você. Tá? Então não é simplesmente só parar de pensar. Não é. E aí essa angústia, né, é desproporcional com a situação. Vou bater nesse exemplo aqui. Receber visita em casa. Tudo bem você ficar ansioso por receber visita em casa, né? Você quer preparar a casa, você quer limpar, quer deixar ajeitado, ok, normal ficar ansioso. Tem um motivo justo. Mas uma coisa é você ficar só ali ansioso, né? Então você vai fazer as coisas mais rápido para dar tempo. Para de fazer uma atividade, vai lá fazer. Isso não te causa tanto sofrimento assim. Outra coisa, né? Aí vem desproporcionalidade. Aí eu perder o sono, eu ficar com dor de barriga, eu querer enlouquecer todo mundo dentro da casa, eu dar chilique, eu ficar desesperado, eu surtar, eu chorar. Simplesmente porque eu vou receber visita em casa e eu fico pensando em todas essas situações. E isso é um sinal já patológico. Isso não é bacana. Mas calma, tem como resolver. Tem como resolver. E os padrões de pensamento, se você não resolve, eles dominam sua vida. Você vira uma marionete desses pensamentos. Porque isso é uma falta também de inteligência emocional. Mateus, mas emoção e pensamento, eles estão ligados. Emoções e pensamentos vão estar aí duas faces da mesma moeda, então tem que trabalhar. E se você não tem esse gerenciamento, você vai ficar à mercê, refém deles, tá? O pensamento catastrófico, a pessoa vai sempre esperar o pior, sempre vai esperar o pior. É diferente do pessimista, né? O pessimista, ele vai, eu vou dizer que o catastrófico, ele é um pessimista dobrado. O pessimista, vou abrir uma empresa. Deixa isso pra lá, não dá certo não, dá muito trabalho. Não, tanta gente eu conheço que faliu, é muito arriscado, não faz isso não, deixa pra lá. Esse é o pessimista. O catastrófico vai ser assim, não, você é doido, você vai ter que pagar muito imposto, você vai ficar devendo pra Receita, mas alguém pode te roubar. Não, mas aí você pode falir, antes de você falir você vai fazer o quê? Você vai morar na rua? Não, mas aí você vai ter que sair de casa, e aí você vai abandonar sua família, não vai dar certo, mas aí se pegar fogo, não, mas aí você não vai conseguir pagar as taxas, não, conseguir a liberação é muito difícil, não, mas sua vida vai ser muito corrida, você não vai conseguir se alimentar, você vai ficar doente. Esse é o pensamento catastrófico, tá? E isso angustia, e a pessoa, se o pensamento catastrófico trouxesse dano só para a pessoa que o pensa, ok, mas não, ele causa dano real para os colegas, familiares, amigos. E essa pessoa acaba tendo prejuízo nos relacionamentos. Ela acaba sendo isolada, ela acaba ficando sozinha, né? Ela acaba vai atacando a autoestima, a pessoa também vai se sentindo, pode ficar com essa ideia de, ai meu Deus, eu tô louco, eu tô enlouquecendo, tá? Então é uma questão muito complicada. E não é simplesmente é só pensar positivo, não, porque muitas vezes a positividade tóxica colabora para as distorções cognitivas, tá? Faz sentido até aqui, pessoal? Está entendendo? Está mapeando aí?
Deixa eu responder uma pergunta que eu fiz no começo da live. Ah, você tem pensamento catastrófico? Todos nós temos. Eu tenho, você tem, todos nós temos. Normal. Normal, tá? A diferença é aquela. Quem aí tem pensamento catastrófico, que esse pensamento é desproporcional, que esse pensamento gera prisão e sofrimento, gera angústia. Aí é que vamos acender a luz vermelha, a luz de alerta. Tem que tomar mais água, porque tem dia que eu saio da live aqui sem tomar água, a mulher briga comigo, né? E também minha garganta sai, ó, rasgando, quase. Rasgando. Deixa eu ver quem tá aqui. Nelson, boa noite também. Tá entendendo, pessoal? Espero que sim. Espero que sim. Fique à vontade para fazer qualquer comentário a qualquer momento. O pensamento catastrófico, você vai antecipar um problema imaginário. É um problema isso é importante, tá? Você vai antecipar um problema imaginário e sem a solução. Porque quem fez o curso de inteligência emocional, tem um exercício que eu ensino lá no curso, que tem gente que entende errado, como se fosse pensamento catastrófico, que é você se colocar numa situação de problema futuro. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? O pensamento catastrófico, você se coloca lá no futuro, imaginando o problema, sem encontrar a solução. Você não encontra a solução, você encontra angústia, dor e sofrimento. E é um problema que está sendo gerado das suas ideias, da sua cabeça. Não tem um fundamento com base, não tem um fundamento muitas vezes com fatos. Não, é da sua cabeça. No sentido de com base nas suas crenças, na distorção do seu pensamento, na realidade que está sendo moldada por essas distorções. É isso que vai trazer esse pensamento catastrófico e antecipar. Tá? E o que ajuda também esse pensamento catastrófico a acontecer é uma autovisão negativa. Ou seja, eu tenho uma visão negativa de mim mesmo, eu tenho uma baixa autoestima, um baixo autoconceito, eu não tenho muita confiança em mim. Por alguma coisa também eu não tenho muita confiança nos outros. Pode ter tido ou não, tá? Experiências na minha vida de catástrofes, de quebras de confiança, ou de que eu me decepcionei, eu falei comigo mesmo, tá? Então essa autoimagem negativa, essa baixa autoestima, essa falta de confiança no outro, essa noção, essa sensação de um perigo imaginário a todo momento, como se algo ou alguém fosse te atacar ou te fazer mal, são uma das coisas que estão atreladas, né? Posso ser na causa ou acompanhando o pensamento catastrófico. Angélica, então, que bom. Se é de vez em quando que você tem um pensamento catastrófico, ok, tamo junto. Tá? A questão é se você tem que ver quando esse pensamento vem, mesmo se ele vier de vez em quando, se ele é desproporcional ao fato, se ele te causa prisão, se ele gera sofrimento e angústia. Se não gera, ok. Se mesmo ele vindo pouco ele gera, tem um peso importante, é bom intervir sim. Mas acredito que as atividades que eu vou passar aqui no final já vêm te ajudar. Tá? E muitas vezes também esses pensamentos catastróficos, gente, são pensamentos obsessivos. A Maria falou, né? Se acompanha bipolaridade. Se eu for falar bem a verdade, o pensamento catastrófico acompanha muito mais o outro transtorno, que é o toque. Tá? Transtorno obsessivo compulsivo. O toque, gente, não é só a pessoa obcecada por limpeza, tá? É uma pessoa que tem um padrão de pensamento obsessivo. O que é obsessivo? Que prende ela naquele pensamento. Aquele pensamento vai virando realidade, que não sai da cabeça dela, que perturba. Popularmente, o toque, com medo, as pessoas que limpam demais. Ela fica pensando que as coisas vão estar sujas, vão estar contaminadas,
vão estar contaminadas, as coisas estão contaminadas, vai matar a família dela, está contaminada, ela fica presa nesse pensamento. A obsessão já é na execução do comportamento, de fazer ali o mesmo comportamento. Por isso é obsessivo e compulsivo, é duas coisas, tá? A compulsão alimentar, a pessoa come, faz sem medida, entende? Então, muitas vezes a pessoa pode estar associada a esses pensamentos obsessivos, não o transtorno de toque em si, mas pensamentos obsessivos na catástrofe, obcecado no problema, obcecado, isso gera uma perturbação da palavra, bem na etiologia da palavra, uma perturbação de pensamento, como se não tivesse paz, como se tivesse alguém te atazanando, tá? Uma vozinha vai te atazanando. Então, repetindo, todos nós temos esses padrões de pensamento. A diferença é o grau de importância que a gente dá. Se eu dou muito grau de importância, se eu acabo e essa importância, né, acaba fazendo com que esse pensamento tenha uma sensação de verdade, de fato verídico, de que vai ocorrer, de probabilidade positiva, aí que vem um sofrimento. Então o problema não é pensar, até porque, gente, você não controla seus pensamentos. Sim, você não controla seus pensamentos. Você controla o que você faz depois deles. Então o grau de importância que eu dou determina muita coisa. Então, Matheus, o que eu começo mudando? Uma coisa simples. Comece diminuindo o grau de importância que você dá para esses pensamentos. A autoridade, o peso de veracidade, de verdadeiro que você dá para esses pensamentos. Comece a interpretá-los como uma fake news, tá? Como uma conversa de comadre chata sem fundamento. E aí, porque se você não dá importância, você não dá força a eles. Se você dá força para esses pensamentos, já era. Tá? E a gente tem que entender o seguinte, que esses pensamentos são só ideias. São só ideias, então é me esforçar para não alimentar essas ideias. Os pensamentos são só ideias, não são fatos. Tá? Lógico que o fato é a execução. Então, com base nos meus pensamentos, tá? Nessas ideias, eu posso conduzir o meu comportamento e transformar um fato. Seria a forma disso virar um fato. Mas enquanto eles estão na sua cabeça, são só ideias. Tá? Então não vai virar realidade. Vamos fazer uma comparação bem chula, para ficar claro. Se eu ficar imaginando que eu vou sair ali da porta do meu quarto, e se eu espirrar, tô com uma ideia, sei lá, qual a ideia? Sei lá, eu vou subir ali, sair da porta, subir ali no murinho, eu vou pular, espirrar e eu vou flutuar. Eu acho que eu vou flutuar, talvez saia até a asa das minhas costas. Isso é ideia, eu estou pensando nisso. Me diga, o fato de eu pensar nisso vai fazer com que aconteça? Não, não é assim. Nós não somos mágicos nem mutantes, não temos o gene X no nosso sangue, pelo menos achamos que não, né? Então é a mesma coisa com as distorções. São ideias, e não é porque está na sua cabeça que vão, né, se tornar realidade, ok? Então, grave essa frase. Pensamentos não são fatos. Pensamentos não são fatos. Pensamentos não são fatos. Certo? Bora lá. Esse pensamento é o seguinte. Qual é a tendência? Presta atenção. Vamos dizer que a Angélica falou aqui, né? Mateus, eu tenho esses pensamentos de vez em quando. Ok. Imagina se quando a Angélica tem esses pensamentos, ela vai para um padrão de fuga. Eu não posso fugir dos pensamentos. Eu não posso pensar nisso. Não posso pensar nisso, tenho que pensar em outra coisa. Eu não posso pensar nisso. Deixa eu dizer uma coisa. Essa fuga, esse não querer pensar, reforça o padrão de pensamento. Reforça. Faz com que o pensamento persevere, aumente, ganhe peso, ganhe força e gere uma paralisia. Ou seja, de eu pensar tão forte que se eu for viajar de carro vai acontecer um acidente, eu não viajo. Mesmo se eu estou 10 anos sem ver minha mãe,
Mesmo se, sei lá, o meu filho está doente, eu não viajo. Não, às vezes não tem cabimento. Para algumas pessoas de fato não tem, mas para as pessoas que já estão tão nesse padrão de pensamento catastrófico, que já está ali com a saúde mental comprometida, acontece. Acontece. Infelizmente acontece. Tá? E qual que é o caminho? O caminho é a gente entender esses pensamentos para que a gente não reaja. Nós não somos animais irracionais que veio o pensamento, né, e a emoção e eu simplesmente reajo a esses pensamentos. Seja dando força ou seja lutando contra. Não é simplesmente uma ação e reação. Isso vai deixar você fora do controle da sua vida, sem a direção da sua vida. Você vai ser uma marionete do seu padrão emocional e de pensamento. O pensamento faz parte de você. Ele é uma parte de você. Ele é uma habilidade de você, mas ele não é você. Fala assim, a sua unha aqui, ó. As suas unhas são você? As suas unhas são você? E essa cera aqui da vela? Essas unhas não são você. Elas fazem parte de você. Cada pensamento é como se fosse uma unha. Fazem parte de você, mas não são você. Tá? E aí você perde o controle da sua vida. Então é outra coisa para você se atentar. Esse padrão de pensamento, seja o filtro negativo, seja a catastrofização, como você se sente? Você se sente no controle da sua vida ou você se sente como se você fosse comandado, uma marionete sem fôlego, sufocado com água até o pescoço, que tem dificuldade de fazer escolhas, de tomar decisão, de mudar de hábito, e quando viu já está fazendo a mesma coisa, já está reagindo, tá? E isso é um sinal de que você está à mercê dos pensamentos distorcidos, tá? E aí o que eu vou te orientando? O seguinte, você busque ter o seguinte hábito. Eu vou entrar mais agora em questões mais técnicas para ajudar. Até aqui já ajudou, ok? Mas agora a gente vai entrar mais na técnica. Se você quiser, eu vou dar um tempo aqui de beber água e você pegar papel e caneta para você conseguir anotar. Confia na sua cabeça não, que ela é traiçoeira, tá? Confie muito mais no seu marido, na sua esposa, até nos seus filhos, mas não na sua cabeça. Vou dar pausa para beber a água aqui e para vocês pegarem o papel que a gente vai começar a anotar as coisas práticas. Você tem duas opções para aprender a lidar com esses pensamentos distorcidos ou com qualquer outro pensamento negativo. Ou anotar e fazer esse exercício que eu vou te ensinar, se resolver bem, ou fazer terapia, só tem isso. Então bora lá. Costume ter o hábito, gente. Vocês têm que ter o hábito, cada um de vocês aqui, de se analisar. Tá? Analise. Avalie a situação. Primeiramente, essa análise é o seguinte. Calma lá, eu estou muito catastrófico. Tá, agora vamos analisar essa situação. Tem de fato algum perigo nessa situação? Qual é o pior cenário para essa situação? Qual é o melhor cenário? Tá vendo que você vai se questionar? O que eu ganho pensando assim? O que eu perco pensando assim? Você vai pensando. Tá?
quais são as probabilidades disso acontecer? Qual é a probabilidade maior, do positivo ou do negativo? E aí você aprende a lidar com essa situação. Qual a ação que eu vou tomar? Então você vai analisar, vai avaliar a situação. Essa análise é uma autoanálise. A avaliação é da situação. Se questionar qual é o pior cenário, qual é o melhor, o que eu ganho pensando assim, o que eu perco, qual a probabilidade disso acontecer ou não, que fatos que eu tenho que comprovam que isso é real, que fatos eu tenho que comprovam que isso vai acontecer. Tá? E aí você vai aprender a lidar com essa situação. Esse é um princípio básico, tá bom? E aí a gente vai o seguinte, para entender as outras ferramentas, a gente tem que entender o modelo cognitivo. Deixa eu ver. Vou buscar fazer uma anotação aqui. Para ilustrar para vocês, tá? O modelo cognitivo. O modelo cognitivo é assim, uma situação. Diante da situação vai acontecer dois eventos, tá? A gente pode dizer que primeiro vem o pensamento, depois a sensação, mas pode vir ao mesmo tempo, tá? E esses dois, onde está o comportamento? O comportamento, tá, é para aliviar a tensão. Tá? Então, ó, dá para entender? O modelo cognitivo é assim. Uma situação. Qual a situação? Viajar, receber visita em casa, fazer um concurso, participar de uma entrevista, limpar a casa, pegar avião, que seja a situação. Essa situação você tem que perceber o seguinte: qual é o padrão de pensamento que vem? Meu Deus do céu, esse avião vai cair. Meu Deus do céu, eu não estou preparado o suficiente. O carro não vai ir com a minha cara. Esses são os padrões de pensamento. Pensamento são as frases e as imagens, a vozinha que escuta na tua cabeça. Aí vem o sentimento: amargura, ansiedade, preocupação, desespero, angústia, dor. Aqui vem a sensação. E aí é normal que não fique só em um. Aí essa sensação traz outro pensamento traz outra sensação e fica aqui num ciclo, entendeu? Fica aqui num ciclo. E aí isso daqui vai ser o comportamento. O que você vai fazer? O comportamento vai determinar desses dois, ó, do que você pensou e do que você sentiu. O pensamento, via de regra, é para compensar. Ou o pensamento é para reafirmar o que você está pensando, certo? Ou o pensamento é para ou o comportamento, perdão, é para aliviar a carga de tensão causada pelo que você está sentindo. Então ele quer aliviar. Se eu estou me sentindo ameaçado, se esse pensamento me dá, o cara está querendo me abandonar, eu não vou ser trouxa, aí eu vou ficando com medo, mesmo tempo que eu fico com raiva, eu não sei o que lá, daqui a pouco meu comportamento é o quê? É agredir, atacar e ir para cima. Porque eu quero aliviar a tensão de raiva que eu estou sentindo, então eu tenho que externalizá-la. Eu ataco e agrido. Tá vendo? Então você sempre tem que prestar atenção: situação, pensamento, sentimento e comportamento. Esse é o modelo cognitivo, tá? Espero que tenha feito sentido. O comportamento, via de regra, é para aliviar. E aí, por isso que eu disse: se você não sabe gerenciar, se você não conseguiu ter... E tudo isso acontece de maneira automática, tá? Automático. O que eu tenho que fazer então? Chamar isso para consciência. Caso contrário, eu vou simplesmente ser uma pessoa que reage. Eu só vou reagir como se fosse um impulso, uma pessoa impulsiva. E quem se comporta assim são animais. Você não é um animal irracional, tá? Então tem que começar a trazer para clareza, e a anotação até importante para fazer isso: qual é o meu pensamento, o que eu estou sentindo. E eu vou mapeando também como que eu estou me comportando, tá? Isso, hoje em dia eu faço mental. Eu consigo fazer isso mental, né? Mas de começo, quando eu comecei a aprender isso na faculdade, quando eu comecei minha terapia... Hoje eu estou em terapia, mas já comecei em terapia outra vez, né? Tinha que anotar, até pegar o hábito. Ok? Então bora lá. Eu vou passar 7 passos
7 passos para você aprender a lidar com esses pensamentos catastróficos, com esses pensamentos negativos. Diga aí. Deixa eu escutar, vocês estão muito quietos. Vocês querem ou não saber esses 7 passos e mais a técnica de agilidade emocional, a técnica NASA? Se vocês querem, vocês estão aí, diga sim. Porque senão eu vou estar falando sozinho. Se é para falar sozinho não faz sentido, né? A Angélica já respondeu. Alguém mais? Obrigado, Angélica, você está ótima nessa participação. Maria tá aí? Aí, Maria, ótimo. Então bora lá. Gente, o primeiro passo é anotar o nome. Anotar o nome o quê? Do pensamento. Pode ser pensamento catastrófico. Pode ser a voz da perturbação. O perturbado. Pode ser um nome que você cria pessoalmente. Pode ser o Maurício. É a Genoveva, a Jurema, sei lá, coloca o nome da amiga chata, não sei, mas é importante nomear, porque quando a gente nomeia, a gente traz clareza para o que realmente a gente está enfrentando e qual é a situação. Só isso já traz um alívio, por incrível que pareça, certo? É como assim, quando que você está num quarto que você não conhece, está tudo escuro e você vê um vulto na parede, um vulto bem grande. Você não consegue ver bem, mas você consegue ver ali, tem um negócio mais escuro, assim, grande. Você vai se cagar de medo, porque você não sabe o que é. Mas quando você acende a luz, você vê que é o guarda-roupa. Então você, quando nomeia, quando você vê o que é, tem ciência da presença daquilo ali, o medo diminui e você consegue saber lidar. É só um guarda-roupa. Mesmo que a luz se apague de novo, aquele vulto você já sabe que é o guarda-roupa. Então, o primeiro passo é nominar. O segundo passo é chamado de desfusão no pensamento. Você vai... Fusão é uma coisa, agora a gente vai desfundir, tá? Do pensamento. É você não comprar o pensamento, não validar ele, tá? Como assim, Mateus? Eu falo que... Lembra que eu disse que você não controla, você não pode controlar o que você vai pensar ou não pensar. Os pensamentos vêm. Não pensa num urso polar. Não pensa num urso panda comendo um bambu verde. Você pensou. Então não está vendo que não tem como não pensar. Então quando a gente se funde ao pensamento, a gente compra o pensamento e ele vira a nossa realidade e gera toda a angústia. Então o papel é de separar, né? Fazer uma cisão. Então qual a metáfora que eu uso? Igual a rua da sua casa. Você não controla quem passa na frente da rua da sua casa, ok? Não controla. O que você controla? Você controla quem entra na sua casa. Quem passa na rua pode ser bandido, pode ser boa pessoa, dependendo do caráter. Mas quem entra na sua casa é você que abre a porta e deixa entrar. Então é a mesma coisa. Os pensamentos distorcidos, catastróficos, negativos, tem que passar na rua da sua casa e não você abrir a porta e deixar eles entrarem. É essa a metáfora, tá? E aí tem duas coisas que você faz que colaboram para esse pensamento ficar fundido em você e você não conseguir se separar dele. 2 padrões, tá? 2 padrões. Anotem bem isso na sua cabeça e no papel. Quais são os padrões? Primeiramente, quando você acredita. Não vou mandar de avião não, porque, sei lá, vai cair. Tá. O avião foi feito uma revisão. Lógico que você não vai ter 100% de controle de nada. E se você depender das suas ações só com que você tem 100% de controle, meu filho, se enterra, porque não existe isso na vida. Tudo na vida você só tem controle no máximo de uns 80% ou 90%. 10% de tudo na sua vida você não tem o controle. Tá? Então... você ficar acreditando demais nesse pensamento
faz você ficar preso nele. Então, primeira coisa que vai fazer você ficar colado, acreditar demais. Por incrível que pareça, a segunda coisa que faz com que você fique colado nesse pensamento é lutar contra ele. Como assim, Matheus? Eu não posso pensar nisso, eu não posso pensar não. Eu não posso pensar que o avião vai cair, não tenho que pensar positivo. Eu não posso pensar nisso, não posso ficar pensando que ele está me traindo. Não posso ficar pensando que eu vou reprovar. Deixa isso para lá, não vou ficar pensando nessas coisas não. Não posso pensar. Esse não pensar aumenta o rebote, aumenta ali a repetição desse pensamento, a força, a carga. Então, para você ficar colado nesse pensamento, você vai estar pensando, né, validando ele, acreditando ou lutando. Para você se desvincular, tem que parar com esse padrão de comportamento. Tá? Terceiro passo é as distorções, que já é o pensamento em si, né? São as armadilhas da mente. Você olhar as coisas de uma maneira equivocada, da maneira simplesmente com o seu filtro, da sua maneira. Qual é a forma de você lidar com a distorção? Ver a opinião do outro, ver se o outro concorda com você. Porque se só você estiver vendo o problema, é um sinal de que a distorção pode estar em você, na sua lente. Tá? Então, ver essas armadilhas e interpretar os erros. Tá? Interpretar, ver onde está o erro, qual é o problema. E aí repete aquilo lá que eu falei, de avaliar, analisar, avaliar a situação, qual é o pior, qual é o melhor, o que eu ganho, o que eu perco, qual a probabilidade, assim vai. Beleza? O quarto passo é o desafiar. É o você desafiar, se colocar em xeque. Eu vou na viagem mesmo assim. Eu vou questionar esse pensamento. Qual a probabilidade disso acontecer? Eu vou me colocar à prova para ver que eu estou errado. Mesmo com medo, gente. Guarde isso. Se você acredita que para você desafiar e para você entrar em ação você tem que perder o medo, mentira. Pode fazer com medo, tá? Com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. No enfrentar do medo, no enfrentar correto, que se perde. Que se perde o medo. O padrão de pensamento distorcido é a mesma coisa. Você desafia, você enfrenta. E ao enfrentar que ele diminui sua força. Tá? Quinto, prestar atenção nas crenças negativas. Crenças é meio diferente de pensamento. Na verdade, os pensamentos são derivados das suas crenças. Aqui na psicologia cognitiva, quando a gente fala crença, está associada à forma que você se vê o outro e vê o mundo. Tá? A forma que você vê o futuro, a forma que você encara o mundo. Isso são suas crenças. Beleza? As crenças negativas têm uma visão de si, do outro, do futuro, né? Do mundo, um desastre, tudo ruim. Eu não dou conta, eu sou imprestável, né? O outro não é confiável, o outro é um problema, o outro vai me passar a perna, o mundo não tem jeito, o mundo está lascado, o mundo é ruim, entendeu? O futuro vai dar tudo errado, não tem nada de bom, vai ser pior. Lógico que eu estou bem estereotipando, né? Bem redondinho, muitas vezes assim não. Às vezes eu camuflado, às vezes tem uma resistência por detrás. Mas o quinto passo é aprender a lidar com as crenças negativas. E aí a gente vai para o sexto passo. O Aaron Beck, que é o autor da teoria cognitiva comportamental, ele fala que não tem como você buscar. O objetivo não é ficar corrigindo a crença equivocada, é você criar uma nova. Então você vai desenvolver criar novas crenças. E como isso? Com os pensamentos alternativos. Você vai desafiar, você vai enfrentar, vai ter uma nova experiência, e assim você vai, com base nas novas experiências e as conotações positivas que for aparecendo, nem que sejam pequenininhas, você vai criando uma sua nova crença, sua nova forma de encarar, de viver e tudo aquilo lá. Tá? E aí você vai permanecer no passo 7, que é fortalecer essas crenças. Certo? Então é isso. Agora, tá? Vamos para a técnica NASA. Qualquer dúvida desses 7 passos, você me pergunte aqui, beleza? A técnica NASA é o seguinte, né? Ela vai ser derivada dos dois princípios, tá? Não, eu estou confundindo aqui, calma que eu... Tá vendo? Estou me perdendo a minha anotação, gente. Que vida é essa? Que vida é essa? Lamentável. Tá? Outra técnica aqui para vocês. Esse aqui já é mais simples. É 2 passos. Tem a ver com o outro. O primeiro passo, gente, é você
perceber que você está sentindo, perceber que você está pensando, ou seja, é trazer o pensamento para a luz. Como que eu faço isso, Mateus? Você vai sempre falar assim: olha, eu notei que tenho pensado. Então você vai se perceber. Eu notei que eu tenho pensado que a viagem vai ser uma catástrofe. Eu notei que eu tenho pensado que abrir esse negócio vai dar ruim. Eu notei que eu tenho pensado que tal pessoa não gosta de mim. Eu notei que eu tenho pensado que. Quando eu falo eu notei que, eu chamo isso para clareza. E aí eu já consigo lidar melhor com a situação. Certo? E aí você vai buscar uma interpretação dos fatos. Ok? O passo 2 da outra técnica é nominar. Você vai personificar. Você vai personalizar o pensamento. Pode chamar o pensamento de... por exemplo, o pensamento de que se sair de casa vai acontecer alguma catástrofe. Você pode chamar o pensamento a barraqueira. Olha, a barraqueira está falando aqui na minha cabeça que vai dar ruim. Entende? Além de você trazer um humor, uma sátira que ajuda você a lidar com a carga, se você quiser usar dessa maneira, né? Você pode personalizar voz. E ela está falando assim. Você pode fazer a voz, você pode transformar ela numa pessoa. Fica mais fácil de lidar, porque se você for ver, muitas vezes as pessoas têm mais facilidade de contestar o outro, o amigo, o pai, a mãe, o irmão, e não tem a mesma capacidade, a mesma força, ímpeto, a percepção de questionar seus próprios pensamentos. Então, quando a gente traz esse pensamento para uma pessoa, a gente personaliza, personifica, é até mais fácil de enfrentar, é algo material. É como se eu trouxesse uma tangibilidade para algo que é intangível. Então, qual é o passo? Eu me perceber que eu estou pensando, eu notei que tenho pensado, eu notei que tenho pensado, e o outro, nominar os pensamentos. Ok? Então agora sim a técnica de agilidade emocional. Isso é para contestar a tirania da positividade tóxica, que eu só posso pensar positivo, pensa positivo. Gente, quando você fica pensando positivo, quando tem situações que mostram que alguma coisa ruim pode acontecer, você só está jogando a carga negativa para o fundo. E vai ter uma hora que ela vai vir muito mais forte, vai ter um rebote. Tá? Elas voltam mais forte. Empurrar, então, é ruim. Qual que é a técnica NASA? Primeiro, nominar. É o que a gente já fez. Segundo, aceitar. O aceitar é não ficar lutando contra. Tudo bem, a barraqueira está falando aqui na minha mente. Barraqueira, o que você quer? Me deixa em paz. Ignora. Certo? Olha, nesse momento eu estou com raiva. Olha, nesse momento eu estou perturbado com esse pensamento. Me dá um tempo. Olha, tudo bem, eu estou pensando em tal situação. Eu aceitar. Ou seja, não lutar. Ok? Então, nominar, aceitar. O S é sair. Sair do pensamento. É como se você... Imagina uma questão astral, espiritual, que você estivesse se vendo de longe. Como um analista, como alguém externo. Porque um olhar de fora. Porque o seu pensamento não é você não é o que você pensa, seu pensamento não é realidade, ele é só uma ideia. Então não reaja a isso. É como se, tipo assim, em vez de você ficar vendo um jogo de xadrez, em vez de você ficar vendo qual peça você tem que mexer, qual peça vai vencer, qual peça, que jogada você tem que fazer, seja o tabuleiro. O tabuleiro, ele só assiste. No jogo de futebol, ao invés de você ficar pensando em a bola, quem vai chutar a bola, para onde que a bola vai, se vai fazer gol, o time, que jogador tem que fazer que jogada, seja simplesmente o campo e observe o jogo. Aceite a situação. Tá? Então você vai sair do pensamento, deixar ele fluir. E o último passo, né, que é o quarto, que é o A, agir. O agir vai ser pautado nos seus valores. Tá? Seus valores vão ser seus princípios morais, seus valores éticos. É isso que norteia o seu padrão de comportamento. Então você vai agir conforme o que você acredita. Por exemplo, se você acredita que
tem que amar o próximo, esse é um valor importante, daí pode tirar a força de você combater com o pensamento catastrófico, porque esse pensamento catastrófico causa sofrimento no outro. Então eu posso buscar essa motivação, se fizer sentido. Tá? Pode ser uma motivação sua, pode ser um pensamento em você. Então, saber também quais são seus valores e princípios é importante para fazer isso. Então é nominar, aceitar, sair do pensamento e agir. A técnica NASA. Então é isso. Hoje foi sobre isso a live, o pensamento catastrófico. Espero que vocês tenham gostado. Tem muitas outras distorções cognitivas, como eu disse aqui no primeiro da live. Muito obrigado a presença de vocês chegar aqui. Mateus, eu cheguei no final, eu gostei, queria ver o começo, o que eu faço? Me chama no direct, aqui no Instagram, certo? Que eu vou dar uma solução para você. Vou te colocar nos grupos e você vai ter acesso à reprise da live, para você assistir acelerado, anotar, olhar de novo, compartilhar com alguém que você quiser, certo? Porque a live não fica gravada aqui. Ok? Então, repito, se você quer assistir a live desde o começo, me manda um direct, ou então já fala aqui no comentário: Mateus, eu perdi a live, quero ver do começo. Coloca aí, quero ver do começo, quero ver do começo, quero ver do começo. Tá? Que eu vou te colocar no grupo, quero ver do começo. Fala aí, quero ver do começo. Eu gosto das lives, Mateus, mas eu perdi, me lembra. Fala aí no comentário. Gente, eu queria compartilhar outra coisa com vocês que estão aqui. Eu estou trabalhando numa ideia, num novo produto, de montar um programa para ensinar as pessoas a lidar com a ansiedade. É um programa que vai ser chamado Programa Ansiedade Sem Medo, que vão ser 4 encontros. Vai ter o formato, uma base de grupo terapêutico, tá? Grupo terapêutico é grupo/curso. Então nesse programa eu quero fazer uma turma de 10, apresentar ali 4 encontros, né? Cada encontro já vai ter a temática. A pessoa também vai, né, quando ela entrar no programa, também adquirir o curso de ansiedade, para em 4 sessões, ou seja, em um mês, você ter o controle da sua ansiedade. Tá? Você entender o que é ansiedade e ter o controle. Certo? E aí depois do programa a gente vê se precisa de mais coisa ou não. O que vocês acham dessa proposta? Me dá um feedback de vocês. O que impediriam vocês de fazer esse programa? De primeira mão estou pensando presencial, mas nada impede de fazer online. Tá? Vocês topariam fazer? Quem se interessa em fazer o programa 4 encontros do Ansiedade Sem Medo? Obrigado, Angélica. Obrigado, Maria. Dá um feedback aí. O que você acha dessa ideia de grupo terapêutico desse programa? Seja sincero, gente. Vai, hora de vocês conversarem comigo. Eu entreguei o conhecimento, agora eu quero, um favor de vocês, dessa interação. Você acha que vale a pena? O que impediria você de participar desse programa? O que impediria você de fazer parte de um grupo de terapia? Você toparia? Você aceitaria fazer parte de um grupo terapêutico? Você gostaria de resolver sua ansiedade? De entender melhor esses princípios da ansiedade? Fala aí no comentário, eu vou esperar, tá? Alguém aqui toparia fazer? Ótimo.
Anotei seu nome aqui, tá, Maria? Alguém... Pra mim, eu toparia fazer grupo terapia, como paciente, vou dizer assim, né? Mas eu quero ver vocês, na concepção de vocês, teria alguma resistência em fazer uma terapia em grupo? Ou não? Elia, eu tô fazendo essa entrevista primeiro agora e vou começar a perguntar, porque tem como fazer presencial e tem como fazer online. Eu tô vendo qual que seria o interesse, né? E aí, me dê esse feedback aí, o que vocês acham? Obrigado, Osdete. Comentaram. Mas me ajude a pensar, agora vocês estão me ajudando, tá? Isso é muito importante. Qual que vocês acreditam que seria a resistência de alguém? Tipo assim, eu quero fazer, mas aí vai ser em grupo, não quero. Será que de fato teria alguém com essa resistência? Qual seria essa resistência, essa objeção? E como quebrar essa objeção? Na concepção de vocês. Eu preciso dessa ajuda porque às vezes na minha cabeça é muito simples, porque eu sou muito sem vergonha na cara. Eu sou muito desinibido, eu não sou muito introvertido, então eu fico pensando nos introvertidos. Me ajuda a pensar. Qual seria a resistência da pessoa em fazer uma terapia em grupo, participar desse programa? Tô esperando, gente. Por favor, responda pra mim. Obrigado quem ficou aqui até o final. Teve gente que já saiu. Muito obrigado mesmo assim. Mas vou pedir, por favor, ainda mais vocês estão conversando comigo aí, ó. Angélica, Osdete, Elia, Maria Aparecida, por favor. O que vocês acham? Ok, obrigado, Maria. A forma que eu vejo, vê se faz sentido para vocês, tá? A forma que eu vejo para lidar com esse problema é estipular as regras do grupo, tá? Eu já tenho até o modelo aqui, né? Porque a gente estuda grupo terapia na faculdade. Estipular as regras do grupo, ter um contrato também de sigilo da minha parte e da parte dos membros, certo? O primeiro encontro de sessão para a pessoa também sentir como que seria, tá? Para garantir esse sigilo. Você acha que já é o suficiente? Já garantir essa segurança? Calma lá, tipo, ó, aqui tem um contrato de responsabilidade, todo mundo está assinando um termo de se comprometer com o sigilo do processo. Ou teria que ter um algo a mais para a pessoa se sentir segura? Boa cirurgia então, tá? Que Deus te abençoe, que ocorra tudo bem e que esse molho aí de 3 meses seja, né, proveitoso. Consiga de fato ficar de molho e recuperar, né? Que ocorra tudo bem.
E aí? O que você acha? O que vocês acham dessa minha proposta de solução desse problema de medo, insegurança da privacidade? Obrigado, Maria. Então é ok. Tá, então, muito obrigado. Tá, eu estou preparando isso, lapidando a ideia. Qualquer interessados também podem procurar. Sempre vai aparecer alguma questão que a gente tem que aprender a contornar, mas na prática que a gente vai aprendendo a lidar com os obstáculos, né? Mas é isso. Muito obrigado por vocês ficarem até aqui. Estou à disposição, tá, para conversar com vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês aqui na live. E repito, quem chegou agora e quer assistir a reprise da live, me manda um direct. Mateus, eu quero a reprise dessa live, quero ver as outras reprises, as gravações, que eu coloco vocês no grupo para vocês terem acesso, tá? Mas até mais. Muito boa noite. Fiquem com Deus, dormam com Deus. Bom serviço amanhã não, né? Bom feriado. Para você que é católico igual eu, vamos aproveitar amanhã a nossa devoção a Nossa Senhora Aparecida, tá? Festejar-se o Dia das Crianças, mas principalmente o dia da nossa padroeira. Se você não é católico, então curte o feriado com a sua família, né? Aproveita para relaxar, para descansar. Mas é isso. Então boa noite, fiquem com Deus. E se tudo der certo, até semana que vem, até segunda-feira que vem, se Deus permitir, e o bebê também. Tá? Até mais. Tchau, tchau.